Sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Começando mais uma sexta-feira, dia internacional do chopp, dia internacional daquela pizza, para quem pode pagar, porque tá caro, que é uma barbaridade. Aliás, o que não está caro nesse Brasil? E por que o Brasil está nesta situação? Porque escândalos inconstitucionais estão jogando o Brasil no abismo. Olha só, é até engraçado porque hoje, em um evento lá em Sorocaba, aquele inquilino do Palácio do Planalto disse que quer saber qual foi o ladrão que tirou o direito do povo comer ovo. É o que a gente chama de escárnio. É o que a gente chama de deboche com o trabalhador brasileiro. Né? Por quê? Uma colocação desse tipo dá a entender que o pobre só tem direito de comer ovo. E que é gostoso, diga-se de passagem, né? Eu gosto de ovo. Ovo frito, ovo no pão, ovo cozido. Mas não dá para todo mundo ficar comprando ovo como antes. Né? E aí ele quer saber qual é o ladrão que tirou esse direito do povo. Eu explico ou vocês explicam? Porque essa frase já vem com a resposta pronta, né? Será que preciso ser mais explícito? Mas como tudo no Brasil de hoje está de ponta cabeça e as leis deixaram de existir para as pessoas de bem, vamos falar então dos outros. Esses outros, desde ontem que virou notícia, é a primeira turma do Supremo que vai julgar, conforme a imprensa coloca, né, vai julgar Bolsonaro. Não vai julgar o Bolsonaro coisíssima nenhuma. A primeira turma vai julgar a denúncia apresentada pelo PGR Paulo Gonet sobre os atos antidemocráticos, o ataque ao Estado Democrático de Direito de 34 pessoas, incluindo o presidente da República. Muito bom. Muitos já explicaram, mas nem todos prestaram atenção ou ouviram. Por quê? Na prática, o que vai acontecer é assim. O Paulo Gonet, então, denunciou os 34 lá para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. O Zanin, então, irá julgar na primeira turma se aceita aquela denúncia do Paulo Gonet ou não. Não precisa nem dizer que vai aceitar, claro, porque já está tudo certinho. Aí então, o relator dessas denúncias, que coincidentemente é e sempre foi e sempre será o mesmo, que é o Moraes, vai então relatar, vai escrever os seus méritos sobre essas denúncias. E esta relatoria já está pronta, porque ele vai pegar exatamente toda aquela investigação da Polícia Federal que foi feita com muita criatividade, né? E vai fazer a sua relatoria. E vai ler em plenário da primeira turma. Mais de 800 páginas, o que levará dias, né? Muito bem. O que acontece então? Lido esse relatório, os denunciados então, que já nessas alturas se transformaram em réus, terão o tal direito à defesa. Cada um com seu advogado, cada um com suas testemunhas, né? Todos os acusados terão testemunhas, não é uma nem duas. Tem detento aí que... Detento não. Tem acusado aí que tem quase 10 testemunhas. Todos serão ouvidos. Depois disto é que começa o julgamento. Portanto, essa sensação que a imprensa quer passar de que agora já vai ser julgado e vai ser preso, não. Isso vai se arrastar o ano inteiro, tenham certeza disto. A menos que em mais um outro ato insano, a partir do momento que Jair Bolsonaro se transformar em réu por conta dessa denúncia, ele mande prendê-lo. E é uma coisa que eu sempre me pergunto. Se ele prendeu, sem motivo algum, um general 4 estrelas como o Walter Braga Neto, não prendeu Jair Bolsonaro por quê?
Claro que não existem motivos para a prisão. Tanto Braga Neto como Jair Bolsonaro e os outros 33 aí indiciados nada fizeram para estarem sendo julgados. Tudo é o quê? Uma narrativa. Tudo faz parte de histórias montadas para tentar destruir aquilo que eles chamam de atos antidemocráticos, como se eles fossem os verdadeiros democratas. Tudo isso só acontece por um simples detalhe, porque o país está de ponta cabeça. Então, essa situação vai se arrastar pelo ano inteiro, tenham certeza disso. Ninguém tem pressa, por mais que eles desejem colocar Bolsonaro atrás das celas, eles não estão com esta pressa, porque tem muita água para passar debaixo desta ponte. E um ato impensado pode trazer uma resposta muito ruim para esses ministros. Agora, enquanto isso, o tal mandatário brasileiro querendo dar uma de preocupado com a situação econômica dos mais pobres, veio aí com uma invenção do crédito do trabalhador. Olha que coisa bonita, hein? Isto para quem tem carteira assinada e que poderá, olha só, contratar esta modalidade do crédito ao trabalhador. Empréstimo, né? É um empréstimo usando o quê? Até 10% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. É uma maravilha se você parar para entender. Primeiro porque, se pararmos para pensar, o fundo de garantia já é do trabalhador. Pertence ao trabalhador porque foi descontado do seu contra-cheque, já foi descontado do seu salário, é dele. E em raros momentos, o trabalhador pode fazer uso do fundo de garantia, pelo que eu saiba, talvez aí para a reforma numa propriedade, ou para construir uma casinha. Não sei se é isso mesmo ou não, porque faz tempo que eu não me atrevo a querer entender essas políticas, mas em raras situações o trabalhador pode botar a mão no dinheiro que é dele. Mas o banco vai poder pegar 10% do fundo de garantia que é do trabalhador como garantia para emprestar um dinheiro para ele, cobrando juros que sempre são astronômicos, por mais que o governo queira dizer que é juros baixinhos. Quer dizer, o trabalhador não pode pegar o que é dele, mas o banco pode. Então esse tipo de governo não daria para chamar de governo populista, porque geralmente o governo populista procura fazer algum bem para a população para passar o pano, né? Para fazer de conta que o país está indo às mil maravilhas. O Brasil não se preocupa mais com isso. Dane-se o que está acontecendo, dane-se a imagem do país, dane-se o que estão pensando do Brasil. Eles não querem saber. O que eles querem é, sim, transformar o Brasil em uma única instituição, comandada por 11 ministros do Supremo. O Executivo está de joelhos e está junto do Supremo Tribunal, colocando o Legislativo de joelhos também. E o próprio Legislativo não faz por merecer coisa diferente. Ontem mesmo saiu a notícia que o Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, está trabalhando na junção do PP com a União Brasil, se transformarem em um único partido. Ambos fazem parte do Centrão. Haverá um momento em que todos esses partidos se transformarão em um único, para pegar esse fundo eleitoral astronômico que esse ano deverá aumentar novamente, passar de 6 bi e dividir entre eles. Então é claro que o Legislativo não está preocupado em mudar a situação do país hoje. Tem a nossa oposição que briga, que berra, que discute, mas não tem força, porque sozinhos não conseguem mudar. E aí vem o Alcolumbre, chance zero de anistia, aqui não passa. E aí? O Hugo Mota já falou, não adianta aprovar o projeto da anistia aqui se no Senado vai parar. E ainda, o Alcolumbre fica aí pensando se vai denunciar o Gustavo Gayer ou não, por ter dito que o Lindenberg Farias tinha que, como se diz, defender sua mulher
depois que o inquilino do Palácio do Planalto a ofendeu. Mas é assim que funciona. Eles não estão preocupados em lutar pelo direito do brasileiro, direitos do brasileiro, dos brasileiros. Não estão preocupados com a anistia. Fato é que é uma situação que nos deixa entristecidos, porque dificilmente o Brasil sairá desse buraco com conversas, com diálogos e com tentativas políticas. Só existe uma maneira: braços cruzados até que. Não existe outra saída. Não precisamos de quebra-quebra, não precisamos de fechar estradas, não precisamos nada disso. Basta o Brasil parar por inteiro, como fizeram lá na Romênia, como já fizeram na Ucrânia. Parar. País parado, o governo cai. A máquina cai, a máquina para. Mas isto não é uma coisa que você consegue fazer de uma hora para outra, porque é necessário sempre haver um líder para isto, né? E o principal líder, o maior líder do Brasil, está de mãos amarradas, infelizmente. E nós temos que nos colocar no lugar dele e tentar entender o que ele está passando. Muito poucas pessoas param para pensar o que está por vir a Jair Messias Bolsonaro. Dizem até que o exército brasileiro tirará sua patente de capitão caso ele seja condenado. É anular, aniquilar a vida salarial de Jair Messias Bolsonaro. É isso que está acontecendo com o Brasil. Agora, em compensação, tudo isto pode ser a grande armadilha que vai fazer com que alguns ministros caiam no poço sem fim. Por quê? Aquela suspeita de armação contra Felipe Martins, o ex-assessor de Jair Bolsonaro, né? Tem chamado muita atenção nos Estados Unidos. E dessa vez não é só ali entre um grupinho, uma turminha ali, criada pelo Paulo Figueiredo, pelo Alan dos Santos, pelo Eduardo Bolsonaro, não. Já virou notícia de jornais, né? Diversos políticos do Partido Republicano que praticamente têm certeza de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Felipe Martins preso. É algo assustador. Existem indícios fortes de que dados de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foram se manipulados por autoridades com objetivos escusos. É o que dizem políticos republicanos dentro dos Estados Unidos. Já que as informações incorretas, corrigidas somente em junho de 2024, foram a base para justificar a sua prisão, a prisão cautelar de Felipe Martins aqui no Brasil. A investigação sobre o caso já tem uma denúncia apresentada nos Estados Unidos e poderá implicar membros da Polícia Federal Brasileira envolvidos na coleta de provas que justificou a prisão de Martins. Por tabela, poderá impactar também o ministro do Supremo, o Moraes, o que é o relator do caso. O juiz brasileiro é alvo de um processo por tentativa de censura a cidadãos americanos e é um personagem central de um projeto de lei no Congresso americano contra autoridades estrangeiras que praticam censura, como todos já sabem. Então o caso de Felipe Martins seria mais um processo, né? Algo que as autoridades americanas e brasileiras já reconheceram oficialmente e já dão como certa. Se um registro oficial do formulário I-94, que é aquele papelzinho que o cidadão preenche dentro do avião para chegar na alfândega americana e entregar, se já existe um registro oficial gerado em nome para esta data, melhor dizendo, isso permite chegar a duas conclusões, duas hipóteses. Primeiro, existe aí um erro muito grande, fora do padrão para o sistema de imigração norte-americano, e o que significa, evidentemente, a existência de uma brecha na lei, uma brecha perigosa para a segurança dos Estados Unidos. Ou
o mais provável, que existe a manipulação deliberada dos dados. A fotografia do passaporte mostra claramente não se tratar de Felipe Martins, e isto serve para comprovar a fraude. Então, é só aguardar, pois nesse caso o tic-tac tem sim razão de ser. Não tem como não enxergar o tamanho dessa fraude, que vai jogar ministros no buraco. Isso é fato. Então, tudo que está acontecendo ultimamente, que envolve a palavra Brasil, nos remete a inconstitucionalidades. Porque não tem nada de bom acontecendo. É só coisa ruim. Tudo na base de criação de narrativas para derrubar de vez Jair Messias Bolsonaro. E eu ainda me lembro, lá nos meus tempos de ginásio, por exemplo, que quando minha professora Neide, avisava que a redação teria nota extra nas provas, as pernas tremiam, pois vinha à cabeça aquela eterna confusão, para mim ao menos, do que era narração, dissertação ou descrição. Eu me embananava todo. Por mais que a professora explicasse, ao final do texto, o que escrevíamos era uma mistura de palavras sem definição alguma, e geralmente a nota ficava aquém do esperado. Mas como sabemos que uma narração pode ser uma história real ou fictícia, com personagens e um enredo, numa sequência de eventos e ação, então conseguimos entender o porquê a preferência da esquerda brasileira em utilizar a tal narrativa em seus fatos. Pois o fictício é permitido ao extremo e nunca é chamada de fake news pelos professores da lei. Daí a tal conversa do atual desgoverno de que a vida melhorou e os resultados vão aparecer, que o PIB do Brasil cresceu, que a inflação está sob controle, porque mesmo estando em alta, é bom, segundo critérios da Miriam Leitão, e que o povo já está comendo mais carne, etc e tal. Da narração veio a infeliz ideia das narrativas do PT e seus partidos satélites para enganar o povo brasileiro. Vieram as narrativas da tentativa de golpe, dos atos antidemocráticos, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tudo sem provas materiais, sem documentos comprobatórios, sem armas, sem tanques ou fuzis. Mas o que vale mesmo nisso tudo é a narração. Ou melhor dizendo, as narrativas. E, claro, a nota quem dá é a maior corte do Brasil, que ignora os erros propositalmente nessa narração sem pé nem cabeça, que presenteia aí com nota máxima as historinhas da esquerda para destruir a direita brasileira. Esse julgamento que vai acontecer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, claro que será aceita a denúncia feita pelo Paulo Gonet, que nem leu o que estava escrito, nem leu, porque para aceitar uma, digamos, investigação do tipo da que foi feita pela Polícia Federal, porque o cara não quis ler, porque é fácil perceber os erros. Não existem provas, não tem documentos, não tem digitais. Como que aceita uma denúncia desse tipo? Então é claro que isto é para destruir a direita, aniquilar Jair Messias Bolsonaro, é o que eles pensam. Sempre eu digo isso, é o que eles pensam, mas não sabem, não têm certeza disto. Porque se tivessem, já teriam colocado Jair Bolsonaro atrás das grades. Isso é fato. Por que ele está solto ainda? Porque o consideram talvez inocente na cabeça deles? Ou porque eles têm certeza da inocência de Jair Bolsonaro e sabem que ao prendê-lo causará um tumulto nunca visto no Brasil, e com aporte dos Estados Unidos da América, com o aporte de Donald Trump para defender o que nós realmente sabemos que significa democracia. A última da moda é o crime da lesa pátria, que segundo o PT, o Eduardo Bolsonaro então cometeu lá nos Estados Unidos, né?
que fez a sua narração dos fatos, dos acontecimentos políticos recentes no Brasil, mostrando e comprovando com documentos e vídeos. Eduardo Bolsonaro não criou narrativas. Ele narrou os fatos, o que é muito diferente, né? A narração de Eduardo Bolsonaro não é fictícia, mas verdadeira, a ponto dos congressistas americanos levarem para o Capitólio a votação de um projeto de lei para punir as possíveis violações dos direitos constitucionais de brasileiros, principalmente aqueles que estão sendo perseguidos por uma corte comprometida por narrativas. Se o Paulo Gonet está adiando uma denúncia contra Eduardo Bolsonaro por medo de represárias ou por estar esperando a volta dele para retirar seu passaporte, essa não é a principal questão, mas sim o risco de penalizar Eduardo com a perda do seu passaporte sem que exista uma narração comprovada, uma prova sequer que ele tenha trabalhado contra o Brasil. Bem sabemos que não, obviamente, mas o que vale em Brasília é a narrativa criada, até que ela vire verdade, conforme o inquilino do Palácio do Planalto já afirmou em vídeos, e não é necessário repetir aqui. Talvez por isso, meus amigos, aquele ministro colocou água na fervura durante a aula magna do curso de especialização em democracia e comunicação digital da Fundação Getúlio Vargas no último dia 11, a funcionários da Advocacia Geral da União, dizendo que no Tribunal Superior Eleitoral, para entender sobre a possibilidade de cassação de mandatos por abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso de poder no uso de meios de comunicação, bastava interpretar, pois quando a lei foi criada não havia redes sociais. Ou seja, o que Moraes quis dizer é que ao invés de regulamentar uma lei específica e honesta para as redes sociais, eles interpretam, usam da criatividade ou se utilizam das narrativas. Pois é, enquanto se discute esse tema e outros que ocupam as manchetes de jornais, a própria imprensa esconde que a nova rodovia de 4 faixas, cortando dezenas de milhares de hectares de floresta amazônica protegida, está sendo construída para a COP30, que será realizada lá em Belém, no estado do Pará, né? Ou seja, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E aí eles pegam e vão desmatar tantos hectares para construir uma estrada para fazer bonito, só para mostrar para políticos uma realidade que não existe para o restante da população amazonense. Toras e madeiras estão empilhadas nas áreas desmatadas, que se estendem por mais de 13 quilômetros de floresta adentro, até Belém. Toras estas que certamente algumas madeireiras se beneficiarão com elas. Escavadeiras e máquinas abrem caminho pelo chão da floresta, aterrando áreas úmidas para pavimentar a estrada que cortará a área protegida, sem se preocuparem com crime ambiental, sem que alguma ministra do tipo a rainha do cipó, Marina Silva, venha contestar mundialmente o desmatamento. O governo estadual promove a rodovia como sustentável, mesmo com uma extensão de 13 quilômetros. Mas moradores e ambientalistas criticam o impacto ambiental. Famílias desalojadas, plantações destruídas e nenhuma compensação financeira para quem perdeu o que tinha. É o que diz uma reportagem da BBC News Brasil. Ai, se fosse Jair Messias Bolsonaro, hein? O que estariam fazendo hoje a imprensa brasileira? Por isto, o governo mente e ofende a população brasileira para poderem exportar ao mundo a narrativa de que o Brasil é próspero e com um desenvolvimento pujante, quando, na verdade, mesmo com tantas riquezas, o povo padece para sobreviver. Então eu pergunto, o Brasil está ou não está na contramão da nossa Constituição? Estamos ou não estamos vivendo inconstitucionalidades uma atrás da outra? Perdemos ou não perdemos as leis do Brasil? Claro que sim. E tudo nós sabemos,
Tudo nós percebemos, tudo nós enxergamos. Só não estamos vendo uma luz no final do túnel. Essa é que é a verdade. Então, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para vocês nesta sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí os likes, deixe o joinha, como costumam dizer, né? Se inscreva no canal se você está assistindo e não está inscrito. Chamem seus amigos para me acompanhar. E colaborem com o canal, ajudem o canal para que possamos crescer e trazer mais notícias a todos vocês. É o que eu espero. E, por enquanto, desejo a todos aí um excelente final de sexta-feira. Muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.